Boa noite, mais uma aula nossa aqui de vibrações de sistemas mecânicos. Na aula de hoje, continuando nosso tema de desbalanceamento rotativo, vou fazer com vocês alguns exercícios e depois os exercícios vão estar por conta de vocês fazerem. Beleza, vamos lá. Vimos lá que a base do nosso estudo de desbalanceamento é uma massa desbalanceadora num sistema rotativo. Então, tem uma certa frequência aqui de vibração e tem a presença de uma massa num local que não é o centro de rotação e, por isso, ela gera um desbalanceamento, que é uma força para excitar esse nosso sistema aqui de baixo. E a gente quer saber a resposta desse sistema devido a essa massa desbalanceadora. A gente viu que a resposta do sistema normal e com a massa é diferente. Isso que a gente quer determinar, o que acontece, qual é a amplitude com desbalanceamento, qual que é o ângulo de fase, qual que é a nossa resposta com isso. Beleza. Então, sempre consideramos aqui ó, a nossa força desbalanceadora, do tipo harmônico aqui, porque ela é decomposta. Definimos aqui o que é importante, que é esse fator de amplificação. As nossas tanto a nossa amplitude quanto o nosso ângulo de fase também estão aqui. Esse gráfico aqui é interessante para a gente ver, porque quando a gente tem uma razão de frequências muito alta, nós temos um valor que tende a 1 para o nosso fator de amplificação. Essa aqui é a equação do movimento que nós queremos resolver. E, por fim, o que a gente resolve é resposta permanente devido ao desbalanceamento. Essa aqui é a nossa fórmula para amplitude, essa aqui é a fórmula para o nosso ângulo de fase, e essa aqui vai ser a nossa fórmula para o nosso fator de amplificação. Aqui é a força transmitida. Beleza, fizemos esse exercício 1. Inclusive, eu espero que vocês tenham copiado, vocês tenham visto ele direitinho, porque o exercício que vai ter para vocês fazerem no final é idêntico, praticamente, né? Não tem... é só para treinar mesmo, você quer a resolução dele. Mas vocês vão ter que fazer isso daqui a pouco. Na aula de ontem, nós fizemos esse exercício 2 sobre esse rotor que estava junto com nessa bomba e a gente tinha que projetar o diâmetro desse eixo do rotor de forma com que as nossas pás não ultrapassassem o limite de 5 milímetros. Para isso, nós utilizamos aquela teoria da resistência dos materiais. Então, com essa teoria lá de viga, nós determinamos qual era o diâmetro mínimo necessário para esse eixo. E agora a gente vai fazer este exercício aqui. Um motor de velocidade variável tem um desbalanceamento, ele é instalado sobre um isolador. À medida que a velocidade do motor aumenta de 0, a amplitude de vibração do motor na ressonância é de 0,55 polegadas e de 0,15 depois da ressonância. Encontre o fator de amortecimento do isolador. Só para deixar claro, quando a gente fala que a frequência na ressonância é 0,55, a gente está falando desse valor aqui de 1. Essa aqui vai ser a ressonância. Depois da ressonância, então a gente está falando que é um valor para a direita disso. Com isso, a gente tem alguns dados importantes aqui, como essa tendência de todos convergirem para 1. Esse Z sobre Y seria o F sobre A. Também é a mesma coisa. É o fator de amplificação. Ok, deixa eu ligar aqui minha caixa de som e a gente faz isso.
Isso é rápido, gente. Vocês conseguem fazer algum parecido bem rapidinho também. Ok, agora bora para o terceiro exemplo, que é do motor elétrico, que tem uma velocidade variável. Ele está desbalanceado. A gente viu que a velocidade dele aumenta a partir de zero. As amplitudes de vibração do motor são de 0,55 na ressonância e de 0,15 polegadas quando ultrapassa a ressonância. Então, vamos interpretar esses dados aqui. Quando ele está na ressonância, quer dizer que o nosso ômega sobre ômega n é igual a 1. Isso é a ressonância. Isso é o R. Beleza. Agora, quando ele está longe da ressonância, eu vou supor que é um valor de R alto. Então, um R alto quer dizer que a gente está ultrapassando a ressonância. Com esses dois dados aqui, a gente já vai conseguir resolver o nosso exercício. Porque nós temos a fórmula aqui para a nossa resposta, da nossa amplificação, vai ser mx sobre m0e é igual a r quadrado dividido por, que vai ser 1 menos r quadrado ao quadrado, mais 2 vezes o fator de amortecimento que nós queremos no exercício, vezes o r ao quadrado. Beleza. E a gente vai resolver para esses dois casos. Caso 1 na ressonância, caso 2 ultrapassando a ressonância. Então vamos lá para o caso 1. Nosso R é igual a 1. Quando o nosso R vai ser igual a 1, o que a gente vai ter? Mx sobre m0 é igual a 1 quadrado dividido por raiz de 1 menos 1 quadrado mais 2 vezes o nosso fator de amortecimento vezes 1. Isso vai nos dar o seguinte. Aqui vai dar 0, que é 2 vezes isso, aqui é 1, beleza. A gente vai sobrar, no final das contas, aqui vai ter 4, raiz quadrada de 4 é 2. Vamos ter mx sobre m0e é igual a 1 sobre 2 vezes fator de amortecimento. Isso aí. Só que foi dado para a gente no exercício o nosso valor de x. Foi dado para a gente quando ele está na ressonância de 0,55 polegadas. Então, substituindo isso aqui embaixo, vou fazer m sobre m0e é igual a 1 sobre 2 vezes fator de amortecimento vezes o x. Então, logo a gente vai sobrar m sobre m0e. Aqui a gente substitui pelo 0,55. E vai dar igual a 1 sobre 1,1 vezes fator de amortecimento. Ok, essa aqui é a nossa primeira equação. Aí encontramos para esse caso onde o nosso R é igual a 1, é a ressonância. Agora vamos para o segundo caso. O R bem maior do que 1. Quando a gente tem esse R, a nossa razão das frequências, bem maior do que 1, lá pelo nosso gráfico nós conseguimos ver que quanto mais alto o valor, mais tende a 1.
o nosso valor de mx sobre me. Então, a gente vai ter uma simplificação do nosso problema. Por quê? Mx, aqui no caso, vou colocar na mesma notação, mx sobre m0e, isso vai tender a 1 por causa disso, lá pelo gráfico. Ou, se eu quiser escrever também, exatamente igual eu tinha escrito na outra, vai ser 1 sobre x. E nós temos o valor de x, gente, que é igual a 1 sobre 0,15. Então, temos essa equação e temos essa equação. Só igualar as duas agora. Igualando essa com essa, vai ficar aqui, ó, 1 sobre 1,1 vezes fator de amortecimento é igual a 1 sobre 0,15. A gente faz essa multiplicação cruzada. 1,1 vezes 1 aqui, e o outro dá 0,15. Com isso, vai dar 0,15 dividido por 1,1. Fazendo essa conta, a gente vai ter uma resposta de 0,1364. Se eu pedisse para a gente o fator, ou a constante de amortecimento, a gente ia precisar da frequência natural que nós estávamos trabalhando e também da massa. Mas aqui a gente já fechou com o nosso fator de amortecimento. Bem rapidinho esse aí, né, gente? Tranquilo. Isso foi feito. Bora pro próximo. E agora bora para esse. Exercício 4, que é uma das pás do rotor da cauda de um helicóptero tem uma massa desbalanceada de 0,5 kg a uma distância de 0,15 metros do eixo de rotação. Então é isso aqui, ó, gente. Tem uma massa de 0,5 gramas, está distante de E, que no caso é 0,15 do eixo de rotação quando mostra a figura. A seção de cauda tem comprimento, então, daqui até onde que a gente estava considerando ali, tem um comprimento de 4 metros. Massa de 240 quilos. Rigidez a flexão E vezes I de 2,5 meganewton por metro quadrado. E fator de amortecimento de 0,15. Então, o fator de amortecimento 0,15. A massa das pás do rotor traseiro, incluindo o seu sistema de acionamento, é 20 quilos. Então, a gente tem 20 quilos aqui, mais esses 0,5 quilos aqui naquela distância. Determine a resposta forçada da seção de cauda quando as pás giram a 1.000
e 500 RPM. O que eu quero saber é qual é a minha resposta dessa cauda, como que ela vai vibrar devido a esse desbalanceamento. Para isso, a gente pode considerar um problema de uma viga. Eu vou falar aqui, ó. Olha, eu tenho uma viga engastada e eu tenho uma condição de carga aqui, F de T. A partir dessa carga F de T, a minha viga vai responder de alguma forma. E eu quero saber essa resposta dessa viga. Para isso, o que eu vou precisar? Do K dessa viga. Então, preciso saber a rigidez, porque toda viga pode ser modelada como um elemento de mola, um elemento de rigidez. Então, para isso, a gente vai lá nas tabelas de deflexão, de resistência dos materiais, e através da nossa fórmula, que é força é igual K vezes a deformação, lei de Hooke. Com isso, a gente determina o nosso K. Porque lá nessas tabelas, eles dão isso aqui para a gente. É só a gente colocar isolar aqui o nosso K, que a gente encontra ele. Vocês vão ver aqui na tabela. Essa aqui é a tabela das condições de vigas. Nós podemos analisar diversas delas, mas só que o que se aplica aqui para a gente é essa primeira. Então, é uma viga com uma força concentrada e um fim, ou seja, uma parte dela está livre, free end. Quer dizer que essa parte aqui ela pode movimentar. Essa é a nossa força que vai vindo do desbalanceamento. Eu tenho aqui qual que é a deformação, qual que é a deflexão dela. Através disso, olha aqui, ó, minha deflexão. PL ao cubo sobre 3EI. O que eu vou ter que fazer, gente? Eu falei para vocês, força, que aqui está sendo dado como P, é igual KX. Então, eu quero isolar o meu X, vai ficar... Não, desculpa, gente, falei errado aqui. Eu quero isolar o meu K, que é a minha rigidez. Vai ser o P sobre K, sobre X. O X é exatamente o nosso delta. É a mesma coisa. São símbolos diferentes, mas é a mesma coisa. Com isso, então, a gente vai ter aqui o seguinte. K vai ser igual... Já que o x está na parte de baixo, isso aqui vai se inverter. Então, vai ser 3E I vezes o P, esse P aqui de cima, sobre PL ao cubo. Ok, nós temos essas duas forças que vão ser cortadas. Sobra a nossa rigidez da viga, que a gente vai utilizar no exercício, é 3EI sobre L ao cubo. Beleza, porque nós temos todos esses dados. Nós temos o EI, nós temos o L, a gente já calcula a rigidez desse nosso problema. Vamos lá. Primeira coisa, qual que é a rigidez da viga? É esse K, que a gente sabe agora qual que é. Então, de acordo com a nossa fórmula, 3EI sobre L ao cubo, a gente vai substituir o E vezes I, que é 2,5 meganewton por metro quadrado, isso foi dado no exercício. O comprimento da nossa viga é 4 metros, então está aqui também. Quando a gente faz essa conta, nós encontramos esse valor aqui de 0,11,72 vezes 10 a sexta newton por metro. Ok. Então, depois que a gente encontra a rigidez, a gente vai lá para ver o nosso sistema. Como que ele está funcionando? Nosso sistema, então, é uma viga com uma das partes livres. E nessa parte aqui, nós temos a massa desbalanceadora.
E como que a gente vai fazer essa conta dessa massa? Vocês lembram que o conjunto tem 20 quilos e nós temos essa massa desbalanceadora deslocada aqui de 0,15 metros fazendo um movimento circular. Qual que é a massa aqui da nossa viga? É 240 quilos. O EI foi dado e o fator de amortecimento também. Então, com isso, a gente vai desenhar a nossa equação. Todos esses dados. Vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular a frequência natural. Frequência natural, raiz de K sobre M. Raiz de K sobre M. Espera aí. Um minuto. Que tinha algum dadinho errado aqui. Algo de errado que não está certo no exercício. Aqui nós temos a massa, né? Beleza, 240 quilos. Nós temos aqui mais uma massinha do nosso sistema de 20 quilos. E aqui no exercício que eu peguei isso aqui, realmente tem algo diferente. Porque aqui está somando a massa 1, ali, que é a massa do nosso sistema desbalanceado, com 0,25 vezes a massa da viga ali. Mas eu não consegui compreender por que fizeram isso aqui. Eu vou consertar isso aqui e mostrar isso para vocês. Desculpa aí por essa parte. Passou batido totalmente. Aqui é porque eu tinha lido que era 0,15 vezes a nossa massa desbalanceadora de 0,5. Eu peguei errado. Mas ok, eu vou consertar esse valor aqui da frequência natural para vocês com a massa correta. E a frequência de excitação vai ser baseado naquela frequência que foi dada no exercício. O exercício falou para a gente que era 1.500 RPM. Olha aqui, ó, 1.500 RPM. Então, a gente vai transformar de rotações por minuto para radianos por segundo. Aí essa é a nossa frequência. Nossa frequência, então, transformando, vai ser 2π dividido por 60. 2π vezes 1.500 dividido pelo 60, a gente encontra aqui 157,08 radianos por segundo. E agora que a gente tem a frequência natural, que ela está errada aqui, mas depois eu corrijo, e a frequência de excitação, nós vamos conseguir calcular a razão das frequências, que é o ômega sobre ômega n. Então, vai dar esse valor aqui de 4,10. E só por conveniência, dá para a gente calcular o R ao quadrado. O R ao quadrado é só para a gente jogar ele na equação direto, porque fica mais simples para a gente. Então, já vai dar 16,84. Beleza. Qual que é a nossa resposta permanente? É o que a gente quer achar. Isso aqui é o final do exercício. É isso aí. Para a gente achar essa resposta, nós precisamos da amplitude e do ângulo de face. A amplitude primeiro. Como que a gente acha a amplitude? Isolando a amplitude através lá da nossa fator de amplificação. Então, temos aqui as nossas massas. Esse M aqui vai ser uma das massas e o M1 vai ser outra massa. Vocês lembram que na nossa notação, a gente estava utilizando a massa desbalanceadora como Mzinho e a massa do sistema como Mzão. Mas aqui está sendo M e M1. Mas é a mesma coisa. Se a gente estivesse colocando aqui M e Mzão embaixo.
Então, no caso, o M é a massa desbalanceadora, vezes a distância do desbalanceamento. Nós temos aqui a massa do nosso sistema que está girando, que são aquelas pás de trás lá do helicóptero, que é 20. Então, por isso que a gente utilizou aqui o R ao quadrado, para já substituir ele diretamente. Porque, se não sei se vocês lembram, essa fórmula aqui estava tudo numa raiz quadrada. A gente já elevou os dois lados ao quadrado para que a gente já colocasse isso aqui. Então, beleza. Aqui vai ser 1 menos R quadrado, por isso que já temos 16. E aqui 2 vezes o fator de amortecimento, vezes o R. Aqui não está o quadrado. O quadrado está por fora. Bom, resolvendo isso aí, nós conseguimos aí o valor de amplitude. Então fica muito simples. Eu já tenho esse x, só falta esse φ. Com φ a gente acaba o exercício. O ângulo de fase é dado por essa forma. Nós já temos tudo. Então, tangente de 2 vezes o fator de amortecimento, que é 0,15, vezes 4,10, 1 menos 4,10 ao quadrado. Então, com isso, a gente vai achar aqui um valor de menos 7,75 vezes 10 a menos 2 radianos. Dá um valor bem pequenininho, quase zero, de ângulo de fase. Então, em posse disso, a gente vai lá e monta a equação. Nós temos o x, nós temos o φ. É só voltar aqui na equação e montar ela, aí está resolvido. Depois aqui eu corrijo para vocês aquela massa. Então, vai alterar tudo, mas eu já vou deixar tudo corrigido. Na hora que eu for postar o material lá, já vai estar certo. Então, vocês não vão ter esse erro da massa aqui. Ok, beleza, vamos lá. Esse aqui é para vocês fazerem, daqui a pouco vocês fazem. Esse aqui eu já tinha passado para vocês fazerem, eu espero que vocês já tenham feito. Eu tenho aqui um exemplo para a gente ir programando. Utilizar um pouquinho o MATLAB para resolver esse problema. Considere um automóvel que percorre uma estrada irregular a uma velocidade de v, km por hora. O sistema de suspensão tem uma constante elástica de 40 kN por metro e um fator de amortecimento 0,1. A variação da superfície da estrada é senoidal, com amplitude de 0,05 e um comprimento de onda de 6 metros. Escreva um programa no MATLAB para determinar a amplitude de deslocamento do automóvel para as seguintes condições. No caso aqui, ó, tem a primeira condição. Massa do automóvel vai ser vazio, 600 kg, e carregado, 1.000 kg. E velocidade do automóvel, 10, 50 e 100 km por hora. Quantas condições nós temos, gente? Nós temos, deixa eu ver, 1, 2, 6 condições, porque tem 600 quilos com 10 km, 600 quilos com 50, 600 com 100. Depois tem 1.000 quilos com 10 km, 1.000 quilos com 50, 1.000 quilos com 100. 6 condições que nós temos que calcular. Eu vou fazer da forma mais simples possível. Dava para eu automatizar para já colocar tudo de uma vez e calcular tudo de uma vez. Mas vamos fazer do mais simples para a gente ver se aprende alguma coisinha ali do MATLAB. Além do MATLAB, existem outros softwares matemáticos que a gente pode utilizar. Hoje eu vi um professor meu utilizando o Octave, que os comandos são idênticos ao MATLAB. Só esperando carregar aqui, a gente começa a escrever. Lá, mais um exercício. Eu acho que não dá para ficar maior que isso.
eu ver se tiver alguma configuração aqui para deixar a minha letra maior. Fica melhor de vocês verem. Deixa eu ver. Vou colocar aqui uma fonte maior para ver se a gente consegue ver. Acho que vai dar. Vê se dá para, por favor, dá uma olhada aí se dá para ler. Me avisem. Tá dando, Vinícius. Valeu. Ok, vamos lá. Se vocês derem uma olhada aqui, tá falando para a gente que tem uma amplitude de 0,05, tem um fator de amortecimento que é o zeta de 0,1. Eu vou anotar ele, e com isso eu tenho que calcular os ômegas n disso tudo. Beleza, vamos lá. Então, o nosso y, eu vou atribuir um valor de 0,05. Aqui no MATLAB tem que ser o ponto. O zeta é o nosso fator de amortecimento, é 0,1. Tem que ter indentação aqui, esse ponto e vírgula. É parecido lá com o C. Nós temos que calcular nossa frequência de excitação e frequência natural. Como que a gente calcula a frequência de excitação, gente? Alguém sabe? Vou colocar os dados que a gente tinha. Temos aqui, ó, sistema de suspensão, tem uma constante elástica, blá, blá, blá. Tem um comprimento de onda aqui de tal e uma velocidade. Vocês lembram lá dos outros exercícios? Quem lembra uma outra fórmula que relaciona velocidade, comprimento de onda, para a gente transformar isso em frequência? Senão eu já coloco o valor direto aqui do resultado. Dá uma olhada aí, quem anotou alguma coisa, fale, por favor. Vamos ver aqui. Vou esperar vocês falarem. Tá em algum dos exercícios aí que a gente fez lá do tema passado. Nós temos exercícios sobre isso. Vinícius, Sim. eu achei que 2π é igual a 2π vezes velocidade sobre... É o lambda? Isso, comprimento de onda. Então é isso. Então, vamos lá. Beleza. 2π vezes velocidade vezes comprimento de onda. Sobre. Sobre. Valeu. Cadê o MATLAB? Está aqui. Então, como que eu calculo a frequência? Então, o meu ômega vai ser, vou colocar aqui, 2 vezes o π, que é 3,14, vezes a velocidade, que tinha uma que era quantos quilômetros? Vamos ver. Tem a de 10 quilômetros por hora, dividido pelo comprimento de onda, que é 6.
Temos esse valor. Vou apagar isso aqui. Daqui a pouco a gente vê esse resultado. Beleza, temos essa primeira frequência. E depois, o que a gente vai ter? Mais outras frequências. Tem, então, teriam ômega 1, ômega 2, ômega 3, porque são 3 condições de velocidades. Tem o ômega n também, que é raiz de k sobre n. O k foi dado no exercício, está aqui de 40 kN. A massa pode ser tanto a de 600 quilos quanto a de 1.000 quilos. Primeiro a gente vai na de 600. Se não me engano, é SQRT mesmo. SQRT é o nosso comando de raiz quadrada de K sobre M. Então, é 40 kN, então 40.000, dividido pela nossa massa de 600. Temos, beleza, tem mais esse aí. Agora, a gente vai escrever os nossos resultados. Para escrever o nosso resultado, a gente precisa de uma equação maior. É aquela equação que a gente tem a nossa resposta, o nosso deslocamento, a nossa amplitude. Se vocês verem aí, nesse mesmo exercício que nós fizemos, que tem essa fórmula da frequência com a velocidade, tem a nossa equação que nós utilizamos para fazer a nossa resposta, a nossa amplitude. Bom, beleza. O que eu vou precisar? Razão das frequências. O que vai ser? O ômega dividido pelo ômega n. Ok, aqui. Agora a gente vai escrever nossa amplitude, que é a nossa resposta. O que a gente precisa? Esse x vai ser o y vezes o raiz quadrada de uma expressão um pouquinho grande. Vai ser 1 mais aqui 2 vezes o zeta vezes o r. Isso tudo elevado ao quadrado. Isso dividido por 1 menos r quadrado mais 2 vezes o zeta vezes o r. Isso aqui ao quadrado. E depois a gente fecha mais um parêntese aqui. Beleza, essa aqui é a nossa expressão. Eu vou colocar para mostrar esses meus valores, tanto do ômega, quanto do ômega n, quanto do x. Vamos ver. DISP. DISP é para você imprimir alguma coisa aqui na tela. Vou colocar alguns espaços, porque eu sei que a matriz não vai ser bonitinha. Depois eu conserto aqui os espaços. E aqui é o x. Beleza, aí depois disso eu mostro os valores desse DISP. Então, DISP, aqui vai ser o ômega n e o x. Então, beleza, com isso aqui a gente vai ver o primeiro resultado. Vou dar um Ctrl C, só para ter certeza que vai dar certo. Vou salvar esse meu negocinho aqui. Então, já dei um Ctrl C. Tem que dar um run nele.
Então, new script, vou dar um Ctrl V nisso. Agora, run. Aí. Agora sim. Run. Eu vou salvar aqui com o nome do exercício, se não me engano, era 7. Vou colocar aqui tudo junto. Beleza. Agora sim. Então, já deu aqui o resultado para a gente. Olha o nosso resultado. Ele calculou qual que era o ômega? 10,4667. Qual que era o ômega N? 8,1650. Qual que é o X? Com isso, deu um valor muito pequenininho. Deu um valor bem próximo de zero. Ok, então essa aqui era para velocidade. Se eu fizesse para os outros, daria a mesma coisa. Era só eu calcular novamente, colocar os valores aqui de novo. Por exemplo, vou substituir agora o W. O W agora vai ter um valor diferente calculado para a nossa outra condição. Por exemplo, o W para a segunda condição era 14,5445. Isso aqui já é o valor calculado. Nosso ômega N seria, vamos ver aqui, o ômega N ainda está na mesma condição, então fica fácil. Então, o R vai ser sobre posto, vai ser de novo ômega sobre ômega N. E o que a gente vai fazer? Imprimir de novo. Então, na hora que a gente imprime isso, a gente vai ter dois resultados. Olha aqui, ó, duas matrizes, para o primeiro caso e para o segundo caso. Aí depois, o que eu vou fazer? Vou alterando as minhas condições, vou calculando novamente mais alguma frequência de excitação. No caso aqui, para a terceira velocidade, deu 29,0889. Depois eu calculo de novo o nosso R, que é ômega sobre ômega N. Colo isso aqui de novo. Então, a gente já vai ter 3 resultados. Uma para cada condição. E depois disso, o que a gente vai variar? A gente tem como variar o nosso ômega N. O ômega N, ele vai variar porque é raiz de K sobre a massa. E a massa pode ser tanto 600 quilos, quanto pode ser 1.000 quilos. Então, de acordo com isso, os valores aqui vão mudar. Para cada valor de velocidade. Então, com isso, a gente determina tudo que era necessário. É simples. Alguém aí já trabalhou, já entrou no MATLAB, em algum software desse de programação matemática? Hein, gente? Pode responder se nunca tinha visto na vida, ou se já viu, de alguma forma. Nunca vi, Vinícius. Isso aqui é um programa Primeira vez. absolutamente útil para a gente. Ô, Vinícius, quando eu fiz geometria analítica, descritiva, na UF, eu usei o MATLAB. Mas Ele não é lembro muito nada. bom. Muito bom. E gente, aqui para plotar gráfico, para você fazer análises matemáticas, integrações, isso aqui é muito bom, tem um recurso enorme. Eu lembro que a gente tinha aqui outras atividades, né? Olha aí, ó, o que a gente conseguia plotar gráficos das nossas respostas, gerar funções para a gente fazer gráfico, ou seja, o que a gente faz no Excel, a gente faz aqui
através de uns códigos de comando um pouco mais matemáticos do que no Excel. No Excel lá, o que a gente precisa? Selecionar todas as colunas, as linhas, as células que a gente quer calcular. Aqui não, aqui por comando a gente faz tudo isso. Se eu, por um acaso, quisesse ler um arquivo de Excel, CSV, dava para a gente importar. A gente separa cada coluna e fala, olha, essa coluna é esse vetor aqui, a outra coluna é outro vetor, e a outra é mais outro vetor. Aí, dessa forma, nós conseguimos trabalhar com esse software. Ele é muito interessante. Eu peguei aqui, só instalei na minha máquina porque estava sem tamanho, sem espaço disponível aqui, só a parte do MATLAB matemático, mas só que tem diversos outros módulos do MATLAB, por exemplo, tem o Simulink. Simulink dá para a gente simular sistemas de controle. Sistemas de controle é aquele, né? Por exemplo, eu tenho uma caldeira. A minha caldeira tem que ter um controle de pressão. Se a pressão eleva ali de um ponto, ela tem que aumentar a vazão para controlar a pressão. Então, é um sistema de controle. A gente conseguiria simular isso nesse módulo do Simulink, colocando só sobre caixinhas lá. Não é assim matemático desse jeito, é muito mais bonitinho. A gente pega lá umas caixinhas e fala assim: essa aqui é a nossa função de transferência, vocês já sabem o que é a função de transferência que eu falei para vocês. A gente tem uma entrada e tem uma saída. Então, chega aqui para a gente os valores de pressão. Então, a pressão está alta, o que vai acontecer? Vai passar aqui na nossa função de transferência, vai corrigir o meu sinal e vai falar, olha, faça isso, abaixe a vazão, suba a vazão. Então, isso aí é um dos recursos muito interessantes que nós temos no MATLAB. Existem outros softwares também, tem softwares gratuitos para que você faça esses mesmos cálculos. É claro que não tem tantos recursos, mas dá para a gente trabalhar bonitinho do mesmo jeito. Não é tão feio quanto parece, gente. Aqui os comandos não são difíceis, os comandos aqui parecem com a programação que vocês aprenderam. E dá para a gente fazer scripts, dá para a gente calcular coisas aqui. Então, acho que não tem problema nenhum. Se algum dia vocês precisarem aprender isso, vai ser tranquilo. Ó, se eu quiser alguma variável aqui, ó, mostrar a minha variável, é só eu digitar ela aqui na parte de baixo, por exemplo, ômega n, dar um Enter, que vai aparecer. Se eu quiser digitar o x, vai aparecer quais são os cálculos do x. Então, vejam que ele fez muito cálculo aqui para achar esse x. Deve ter algum errinho aqui que eu fiz, mas depois eu dou uma olhada. O x era para ser um número também. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa da minha expressão, se eu digitei errado. Aqui estava errado. Faltou um ao quadrado nessa partezinha. Vamos ver se mudou alguma coisa. Mudou. Agora sim, meu resultado aqui está mais certinho. Aí eu tenho que corrigir isso aqui. Eu tinha esquecido desse quadrado. Agora ficou melhorzinho. Olha aqui nossa resposta.
Então, com a nossa resposta, é melhor a gente. Eu esqueci também, só faltou um detalhe, eu tinha que ter copiado todos esses para recalcular, porque já que eu mudei o valor, eu tinha que recalcular o x também. Vamos lá. Agora vai. Agora sim, tá certo. Agora os valores estão diferentes. Só a frequência natural que está igual, que eu posso mudar a minha frequência natural aqui em cima. Agora, certinho. Beleza. Isso aí, se alguém quiser trabalhar no TCC, vai ser legal. Existem outros módulos ali do MATLAB, por exemplo, tem de uma matéria que eu estou estudando que chama Redes Neurais e Deep Learning. Redes Neurais e Deep Learning é o que se assemelha à inteligência artificial de máquina, né? É a gente fazer modelos de previsão de alguma coisa. Por exemplo, existem... Um bom exemplo que eu fiz, uma atividade que eu fiz, foi assim, lá na universidade dos Estados Unidos, conseguiram medir diversas variáveis associadas com tumor maligno e benigno de um tipo de câncer. Aí tinha lá rugosidade, massa, volume, densidade. Então, tinha todos esses dados. E através de um sistema de redes neurais, a gente conseguiu fazer com que o nosso programa rodasse um modelo de previsão. Então, se eu te desse alguns dados lá depois, ele ia prever se o seu tumor seria maligno ou benigno, baseado em redes neurais, que é como se fosse uma inteligência artificial. Fazer a máquina aprender. Basear no que a gente ensinou para ela, a ela, baseado naquilo, vai fazer alguns modelos, vai fazer comparações para que consiga prever alguma coisa. Isso era um exemplo de prever se o tumor era maligno ou benigno. Mas existem diversas outras coisas. Por exemplo, um banco. O que um banco vai fazer? Você chega lá e vai querer um empréstimo. Mas só que ele não pode te dar um empréstimo do nada, né? Sem descobrir nada sobre você. Aí existem diversas variáveis que eles vão pedir para você. Por exemplo, qual que é a sua renda mensal? Qual seria seus bens? Você mora na cidade, você mora no campo? Qual o seu nível de instrução? Você é casado, você é solteiro, você tem filhos? Você tem algum histórico de pagamento? Então, tudo isso vai ser importante de alguma forma. Se a gente colocar isso no modelo, a máquina vai começar a entender. Olha, o que é mais relevante? É a renda do cara? Ou é se ele paga certinho? Ou se ele mora na cidade? Ou se ele mora no campo? O que isso vai ser importante? E através de um modelo desse, a gente prevê se o empréstimo vai ser liberado para a pessoa ou não. Um dia desses aí, eu mostro para vocês um desse sistema funcionando, que ele é muito legal, e eu acho que é totalmente o presente e o nosso futuro de toda a programação de máquina. Ok. Agora, com vocês, eu deixo um exercício idêntico ao que a gente fez no início dessa matéria de desbalanceamento. Foi feito com vocês. Daquele gerador que tinha um motor lá, tinha uma parte de uma massa desbalanceadora, e com isso a gente vai fechar a matéria de hoje. Então, vou deixar aí. Quem achar o valor primeiro e colocar aí no chat até 8h30, ganha um pontinho. O primeiro que achar isso aí. É simples, é igual o exercício que a gente já fez. Então, é só você substituir nas fórmulas aí que vai dar certinho. E eu coloquei aqui a PS, é porque eu não vou cobrar na PS hoje, mas na PS que vocês vão entregar antes da prova, esse exercício vai estar lá.
Então, se você já fizer ele hoje, você não precisa fazer ele depois. Então, esse aqui é de um gerador que é composto por um motor diesel, tem uma massa Mzão de 800 kg, está montado sobre isoladores com a rigidez equivalente a 0,5 MN por metro, o pistão e a parte da biela equivalente tem massa de 13 kg e movem-se de forma harmônica na máquina no sentido vertical com curso de 0,35 metros e 800 RPM. O curso é 2 vezes a excentricidade. A partir de um teste experimental, viu que a amplitude em regime permanente é de 0,008. Admitindo um amortecimento viscoso, calcule o fator de amortecimento, gente. Eu facilitei para vocês. Eu quero é o fator, que é esse valor aqui, ó. Esse é o fator de amortecimento. Eu não estou pedindo a constante de amortecimento. Eu vou deixar nesse exercício, e claro que depois vocês vão... Esse era um exercício que eu já tinha passado para vocês também. Vamos ver se alguém fez. Se não tiver feito, vai estar lá na PS também. Então, vou deixar aqui. Vou encerrar a gravação enquanto vocês fazem.